Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão da importância da brincadeira no desenvolvimento social e emocional das crianças. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então antes de iniciar aqueles recadinhos básicos aqui do canal, né? Se possível se inscrever e deixar o like. Hoje o nosso assunto então é a questão de importância da brincadeira, né, no desenvolvimento e na saúde da criança. A gente vem retomando alguns vídeos sobre a saúde da criança, então a gente vai falar sobre esse tema mais específico. Então, o ato de brincar, ele é muito mais do que uma simples diversão para a criança, ele é uma parte fundamental do desenvolvimento social, emocional e cognitivo. A gente conversou no vídeo anterior ali algumas questões sobre a importância também para o desenvolvimento motor, né? Quem quiser, no finalzinho do vídeo, a gente tem o card que direciona para lá. Então, a gente vai abordar aqui nesse vídeo algumas questões de a importância e a contribuição que essas brincadeiras têm para as nossas crianças. Mas a gente precisa então de dizer o que é esse brincar, né? Pô, Mike, eu tenho uma criança na minha família, ou quando eu era criança, eu lembro que eu fazia uma série de atividades, eu jogava futebol, eu corria, eu brincava de várias atividades, e agora eu tenho um sobrinho, um filho, ou um neto, ou outra criança que eu conheço, filho do meu vizinho, e eu não vejo mais essas crianças brincarem, elas só querem ficar no telefone, só querem ficar deitadas dentro de casa, ou jogando videogame. Isso é bom, Michael? Eu preciso fazer alguma coisa para incentivar essa criança a brincar? Na verdade, a gente precisa, né? Por causa que esse ato de brincar traz e cria muitos pontos importantes que a gente vai elencando aqui. Mas o que seria então essa questão de brincar, né? O brincar, então, é uma atividade essencial, espontânea e voluntária, né? Na qual as crianças, então, se envolvem por questão de prazer, né? Está ali se envolvendo naquela atividade, elas passam a explorar e interagir com o mundo ao seu redor. Isso pode incluir uma ampla gama de atividades, desde jogos imaginativos até atividades físicas e jogos com outras crianças. E por que então esse brincar ele é tão importante nessa questão do nosso desenvolvimento? Porque ele vai fazer uma transformação do nosso desenvolvimento social. Então a gente vai, querendo ou não, com essas situações de brincadeira, as crianças elas vão tendo o aprendizado de habilidades sociais, então elas vão aprender a brincar em grupo, elas passam a se ajudar a aprender umas com as outras, a compartilhar o que elas aprenderam ali, a cooperar, negociar, resolver conflitos de uma forma mais construtiva. Quem nunca viu crianças brincando por alguma coisa? Um conjunto de crianças estava ali brincando, começou a gerar um problema de discussão, eu quero esse brinquedo para mim, não, ele é meu. E vem uma terceira criança e resolve, não, olha, se vocês não pararem de brigar, ninguém vai ficar com ele. Aí um brinca tanto tempo, outro brinca outro tempo. Então, isso é uma questão de que, querendo ou não, as crianças conseguem aprender e se desenvolver ao longo do tempo assim. Isso vai ser importante depois, futuramente, porque agora a gente vai tornando adolescente ou ingressando no mercado de trabalho, ou propriamente a nossa vida como adulto, a gente já vai ter essa habilidade de chegar num colega de serviço está discutindo com outros, olha, por que vocês estão fazendo isso? Tem que se acalmar, isso é tal coisa, isso é tal coisa, então a gente vai criando esse tipo de habilidade também. Isso também é importante porque a gente vai sabendo desenvolver essa questão de construção de relacionamentos, então esse brincar vai proporcionando oportunidades para a gente ver essa criança se desenvolvendo, essa questão de como criar conexões com outras pessoas mais significativas, né, o processo de construção de amizades, a entender ou como as pessoas cooperam junto, né? Todo esse fator também vai ser importante. É uma questão do desenvolvimento de empatia, né? Que a gente sempre tem, tanto que as pessoas falam na internet, as pessoas têm que ser mais empáticas, tem que aprender a escutar o outro, a ouvir o outro, a tentar entender o outro. Tá aí, a resposta está no desenvolvimento infantil, porque quando a gente deixa essas crianças brincar e as crianças aprendem a entender o sentimento dos outros, as perspectivas dos outros, elas começam a criar essa questão de empatia e compaixão. Não que o adulto não possa desenvolver também, claro que pode, mas se a gente conseguir fazer esse desenvolvimento mais na parte das crianças, ali com as crianças, elas vão se tornar adultos, né, bem mais responsáveis nessa parte. A gente sabe que muitas vezes as crianças elas acabam tendo discussões e às vezes eventualmente brigas, né, se dão um tapa, se dão um empurrão, alguma coisa. E aí, nesse momento, quando a criança percebe que a outra começou a chorar, ou que ela pode ter machucado, ela vai criar essa sensação de empatia, vai pedir desculpa, né? Vai tentar
a ajudar aquela outra criança de alguma forma. Porque quando a criança vai estar brincando ali, ela vai estar, através daquilo ali, ela vai estar expressando as emoções, né? Então, esse brincar oferece um espaço seguro para as crianças expressarem, processarem suas emoções, né? Muitas vezes, quando a gente deixa as crianças brincando de uma forma mais coletiva, elas podem ficar alegre, triste, então ela vai saber identificar aquela emoção ali e a carga que aquela emoção traz para o corpo dela. Se ela se junta com os amiguinhos dela e brinca por horas ali e ela fica feliz, o corpo dela vai entender que se juntar com outras pessoas para fazer atividades que são prazerosas para ela é uma coisa importante. Então, futuramente, ela vai sempre buscar essa questão. Ela vai entender que em determinado momento ela vai ter que ceder para poder brincar com alguém. Isso também vai desenvolver questões de habilidade no futuro. Às vezes, para ela ter um crescimento em uma área, ela tem que ceder espaço em outra. Então, a gente tem essa questão de saber expressar e saber controlar as nossas emoções também. Como a gente sabe, então, também uma questão de desenvolvimento de autoestima e confiança, né? Porque aí as crianças, muitas vezes, a gente sabe que, principalmente agora, as crianças são muito mais retraídas, né? Muito mais quietas e tudo. Então, deixar essas crianças brincando com outras crianças, deixar elas brincando, colocar elas em algumas atividades mais grupais, vai tentar fazer com que ela se solte um pouquinho mais, que ela tenha mais confiança e uma autoestima maior nela mesma. Isso vai ser importante para futuramente ela saber lidar também com os percalços que a vida vai apresentar para ela. Uma questão de lidar com o estresse também, né? Apesar da gente achar que criança não tem essa questão de estresse, mas eles também ficam irritados, estressados, ansiosos, e o brincar vai ajudar eles a liberar isso de uma forma mais natural no corpo deles, porque a atividade física, que é feita através das brincadeiras, vai liberar uma série de hormônios e vai acabar ajudando essa criança a aliviar essa questão. Nós temos também a questão do desenvolvimento cognitivo, e isso vai ser importante por causa de um estímulo de criatividade, né? Colocar as crianças para brincar, estimular elas a pensar, por exemplo, tem um conjunto de crianças aqui na rua, né? Eu levei o meu afilhado, o meu filho ali, e aí eles não estavam se conseguindo brincar porque não tinha muito recurso para eles brincarem. Aí eu chego e falo assim, olha, hoje a gente vai brincar de uma forma diferente. A gente vai imaginar que a gente está num castelo. E aí eles começam a imaginar, eu sou o rei, eu vou ser o soldado, eu vou ser tal coisa. E aí a gente pega alguma coisa e risca o chão e faz desenhos ali. Esse aqui é o calabouço, aqui o bandido fica, aqui fica o rei, ali fica a rainha, né? Isso aqui é a água que serve o castelo, né? Muitas vezes a gente vê nos desenhos que na volta dos castelos sempre tem água. Então eles vão, querendo ou não, estimulando essa questão de criatividade. Isso é importante para a resolução de problemas futuros. A pessoa está no serviço e surgiu um problema. Só que ela está tão focada na resolução daquele problema de uma forma fechada, que ela esquece que a imaginação e a criatividade dela pode fazer ela resolver o problema em instantes, né? Então a gente tem que estimular essa questão de criatividade. Também é importante que vai desenvolver uma questão de linguagem, né? Durante a brincadeira, então, as crianças vão ter que praticar a comunicação, vão ter que conversar uma com as outras. Isso vai fazendo elas expandir o vocabulário, então, e desenvolver uma narrativa também. Então, a gente sabe que as crianças, por ficar mais no telefone ou não ter mais tanto contato com a família, elas acabam falando menos, elas aprendem a digitar muito rápido, mas a expressar, a saber se comunicar, a usar a entonação de voz, elas não vão saber. Então, a importância da brincadeira nisso, ela vai ajudar nesse desenvolvimento. Mas então, Mike, eu gostei muito dessas informações, pretendo praticar com as crianças que eu conheço, mas como é que eu faço para apoiar essa criança a brincar, a fazer as atividades mais lúdicas com ela? Então, a gente vai fornecer um tempo e um espaço de qualidade. A gente sabe que muitas vezes a vida adulta nos consome muito tempo e a gente talvez não consiga atender as crianças da forma mais necessária, mas a gente tem que fazer um esforço, né, de reservar um tempinho suficiente no nosso dia a dia para colocar essas crianças para brincar ou na rua, ou no condomínio, ou mesmo fazer alguma atividade com elas dentro de casa. Isso vai ser importante. Uma questão que a gente tem que oferecer é uma variedade de materiais e oportunidades para essa criança poder se desenvolver, né? Então a gente falou ali, muitas vezes a gente sabe que brinquedos mais modernos são caros, né? Bonecas e carrinhos muitas vezes são mais elaborados, então sair com um preço mais caro, então a gente tem que jogar conforme a gente consegue, né? Por exemplo, eu não vou gastar
R$ 500 num brinquedo se eu não tenho condições de comprar aquele brinquedo. Eu vou procurar um brinquedo um pouco mais adequado para a minha realidade financeira. A criança vai ficar chateada no começo porque o amiguinho da escola tem o carrinho que se transforma num robô? Com certeza vai, mas já é uma questão de uma lição a ensinar para ela, que muitas vezes as pessoas desejam alguma coisa, mas por alguma condição não conseguem atingir ela. Então a gente já vai ensinando para que quando ela chegar numa fase mais adulta, ela já saiba que às vezes ela vai querer alguma coisa, mas ela vai ter que fazer algum sacrifício para conseguir aquilo ali. A gente também pode ter essa questão de jogos de tabuleiro, blocos, né? Explorar os ambientes propícios da cidade para que essa criança se desenvolva. A gente, como adulto, participar das brincadeiras também, né? Envolver-se com a brincadeira da criança. Por exemplo, que a gente falou de questão de imaginação. A gente pega a nossa sala e coloca ali uma questão de um lençol sobre o sofá, faz uma cabana, finge que está numa floresta. Então, a gente se envolver nessa brincadeira. Promover esse brincar no ar livre também, participar dessas brincadeiras, com as crianças ir lá jogar futebol e correr atrás de uma bola ou jogar outro tipo de brincadeira, fazer alguma coisa. Claro que aí a gente tem que ter uma questão de que a gente não vai simplesmente encorajar essas crianças a participar e fazer atividades de brincadeira, né? A gente vai proporcionar também um ambiente seguro para elas, a gente não vai dizer, vai para a rua e vai lá brincar. Não, a gente vai ter que estar de olho, a gente sabe que a nossa sociedade é muito mais violenta do que décadas atrás. Então, se a criança vai brincar na rua, tem algum adulto responsável que fica cuidando dela, observando, mesma coisa no parque, praça, a gente sabe que tem pessoas que infelizmente fazem mal para as crianças, né? Então a gente vai criar esse ambiente seguro dentro de casa, evitar que essa criança brincar com faca, talheres ou coisas pontiagudas, o que possam machucar. Então a gente vai proporcionar esse ambiente mais seguro. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre essa questão então da importância do brincar no desenvolvimento das nossas crianças. Então a gente espera que você que tem uma criança ou conhece alguém que tem uma criança, é sobrinho, é padrinho, é tio, é avô, ou é vizinho, ou um fator que tem contato com alguma criança, converse com o pai, tente fazer ela estimular a criança a brincar mais, ou tire um tempo e brinque com a sua criança, que isso vai ajudar ela muito. Então tá, pessoal, eu espero que tenham gostado e até a próxima.